Quando duas almas não falam o mesmo idioma, quando o carinho existe, mas a harmonia não. Olá, minha amiga estoica. Há encontros na vida que não ferem, não traem, não humilham e ainda assim cansam. Há pessoas que despertam respeito, ternura, admiração intelectual, mas com quem a convivência cotidiana exige uma tradução constante, um esforço silencioso de adaptação que, com o tempo, começa a corroer a própria serenidade. Não se trata de conflito aberto, nem de abuso, nem de incompatibilidades morais gritantes. Trata-se de algo mais sutil, mais difícil de nomear e, por isso mesmo, mais perigoso. Quando duas almas não falam o mesmo idioma, quando o carinho existe, mas a harmonia não. Esse tipo de relação confunde mulheres inteligentes. Confunde porque fomos educadas a valorizar a paciência, a tolerância, a persistência, a habilidade de fazer dar certo. Confunde porque aprendemos a associar maturidade à capacidade de suportar. Confunde porque existe algo nobre em não descartar pessoas levianamente. O problema começa quando essa nobreza se converte em autoviolência cotidiana, em silenciamento interno, em distorção lenta dos próprios limites. Tudo em nome de uma ideia vaga de bondade. O estoicismo, quando bem compreendido, não ensina a endurecer o coração nem a abandonar pessoas ao primeiro desconforto. Ele ensina algo muito mais difícil: distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Reconhecer quando estamos tentando controlar o caráter, o ritmo emocional ou a estrutura psíquica de outro ser humano. Aceitar a realidade tal como ela se apresenta, sem ornamentos morais que nos tranquilizem artificialmente. Você pode gostar de alguém e, ao mesmo tempo, reconhecer que a convivência prolongada com aquela pessoa exige que você encolha partes importantes de si. Pode haver afeto, história, memórias, gratidão. E ainda assim faltar consonância profunda nos valores práticos, na forma de resolver conflitos, na maneira de existir no mundo. Não há contradição nisso. Há maturidade. Grande parte do sofrimento adulto nasce da recusa em admitir essas dissonâncias básicas. Tentamos reinterpretar sinais claros como fases passageiras, problemas de comunicação, mal-entendidos temporários. Atribuímos à nossa própria impaciência aquilo que, na verdade, é incompatibilidade estrutural. Dizemos a nós mesmas que basta conversar melhor, explicar de novo, ser mais compreensiva, ajustar o tom, ceder um pouco mais. O estoico observa esse movimento interno com desconfiança serena. Ele se pergunta: estou praticando virtude? Ou estou apenas evitando a dor de aceitar a realidade? Para os antigos estoicos, virtude não é sacrifício cego. É alinhamento entre razão, caráter e ação. É escolher de modo coerente com aquilo que se é, não com aquilo que se gostaria que a outra pessoa se tornasse. Epicteto insistia que não controlamos as opiniões, impulsos e disposições alheias. Quando entramos numa relação esperando que o outro opere segundo nossos critérios internos, criamos as condições perfeitas para a frustração contínua. A expectativa silenciosa é o motor oculto da irritação crônica. Observe como esse processo costuma se instalar. No início, as diferenças parecem pitorescas. Um é mais expansivo, o outro mais contido. Um resolve conflitos falando longamente. O outro se recolhe. Um valoriza a estabilidade. O outro vive de estímulos constantes. Com o tempo, essas diferenças deixam de ser curiosidades e passam a ser fricções diárias. Você começa a se antecipar para evitar tensões, a medir palavras, a recalibrar gestos, a negociar consigo mesma antes de expressar incômodos. Nada disso é, isoladamente, patológico. Relações humanas exigem ajustes. O problema surge quando o ajuste se torna unilateral e permanente. A pergunta estoica não é quem está certo, é o que está sob meu controle? E nesse campo, uma resposta desconfortável aparece. Você não controla a personalidade de ninguém. Não controla o modo como o outro interpreta o mundo. Lida com frustrações, expressa afeto ou reage à crítica. O que você controla é sua permanência, seus limites, sua honestidade interna, sua disposição de continuar investindo energia psíquica numa convivência que lhe custa cada vez mais lucidez. Aqui entra uma distinção fundamental que muitas mulheres resistem a fazer.
Respeitar não é permanecer. Ter carinho não é se obrigar a conviver intimamente. Reconhecer qualidades no outro não implica oferecer acesso irrestrito à sua vida emocional. O estoicismo jamais confundiu bondade com submissão. Sêneca escreve longamente sobre a escolha cuidadosa das companhias, não por elitismo social, mas por higiene moral. A proximidade molda hábitos, pensamentos, expectativas. Viver em fricção constante com alguém de estrutura incompatível não é sinal de tolerância elevada. Muitas vezes é apenas incapacidade de aceitar limites. Quando duas almas não falam o mesmo idioma, surgem traduções forçadas. Você começa a explicar reações que nunca precisaria explicar a alguém de temperamento próximo. Começa a justificar o desconforto que sente, como se fosse defeito seu. Começa a diminuir a própria intensidade, ou a ampliá-la artificialmente, dependendo do que o ambiente exige. A longo prazo, isso produz uma forma elegante de exaustão. Você não está em guerra aberta, mas vive em vigilância permanente. Marco Aurélio observava que a vida boa exige acordo interno, não apenas ausência de conflito externo. É possível manter a superfície civilizada enquanto, por dentro, a alma vive desalinhada. Essa dissonância interna é um dos sinais mais claros de que algo essencial não está encaixando. Não é drama, não é fraqueza, não é sensibilidade excessiva. É informação. A psicologia contemporânea confirma aquilo que os estoicos intuíram sem ressonâncias magnéticas nem manuais diagnósticos. Traços de personalidade, estilos de apego, padrões de regulação emocional não se remodelam por vontade alheia, mudam lentamente quando mudam, a partir de decisões internas do próprio sujeito. Permanecer numa relação esperando que o outro se torne estruturalmente diferente costuma produzir duas coisas: ressentimento silencioso e erosão da autoconfiança. Muitas mulheres, especialmente as mais reflexivas, transformam essa tensão num projeto moral. Se eu for mais paciente, talvez funcione. Se eu aprender a lidar, talvez melhore. Se eu amadurecer mais, talvez isso pare de me incomodar. O estoicismo desmonta essa armadilha com delicadeza brutal. Ele pergunta: você está buscando excelência moral? Ou tentando se anestesiar para algo que fere sua natureza? Há uma diferença profunda entre trabalhar defeitos próprios e deformar a própria estrutura para caber onde não há encaixe. Nesta primeira parte do nosso vídeo, quero que você fique apenas com esse eixo central. Gostar não é sinônimo de compatibilidade. Carinho não é prova de harmonia. Respeito não exige proximidade contínua. A maturidade começa quando deixamos de romantizar relações neutras dolorosas. Aquelas que não nos destroem, mas também não nos expandem. Que não nos machucam abertamente, mas nos contraem por dentro. Nas próximas partes, avançaremos para territórios ainda mais delicados. O medo de parecer fria ao se afastar, a culpa de decepcionar, a ilusão de que desistir é falhar, e um episódio histórico concreto que mostrará como uma mulher real, em contexto extremo, escolheu coerência em vez de acomodação, pagando um preço claro por isso, sem teatralidade nem romantização. Por agora, observe sua própria vida com honestidade silenciosa. Onde você anda traduzindo demais? Onde anda se explicando em excesso? Onde o carinho existe, mas a alma permanece desalinhada? O ponto mais difícil desse tipo de relação não é a constatação da incompatibilidade. É tudo o que se levanta dentro de nós quando começamos a considerá-la seriamente. Não é raro que a primeira reação seja culpa. Culpa por pensar em se afastar de alguém que não nos feriu de maneira objetiva. Culpa por desejar menos contato com alguém que, em tese, nos quer bem. Culpa por sentir desgaste onde nada de grave aconteceu. A mente moraliza aquilo que, na verdade, é um diagnóstico existencial. Esta convivência me custa mais integridade do que me oferece serenidade. O estoicismo não trata a culpa como oráculo. Para os antigos, emoções são dados, não decretos. Elas indicam algo sobre a situação, mas não decidem sozinhas o que é correto fazer. Marco Aurélio insistia que é preciso examinar cada impressão antes de consentir a ela. Quando você sente culpa por desejar distância, a pergunta não é: como elimino essa culpa? Mas o que exatamente ela está tentando me impedir de ver? Muitas vezes,
O incômodo emocional surge porque estamos prestes a romper uma narrativa confortável, a de que boas pessoas permanecem, suportam, se adaptam indefinidamente. Há também o medo de parecer fria. Em especial, mulheres acostumadas a serem percebidas como acolhedoras, compreensivas e emocionalmente disponíveis, carregam um receio profundo de decepcionar. O afastamento nesse imaginário soa como dureza, insensibilidade, arrogância moral. O estoicismo, porém, oferece uma definição muito mais rigorosa de humanidade. Ser humano não é se dissolver para manter vínculos, é agir de acordo com a razão reta, mesmo quando isso produz desconforto social. Sêneca escrevia que a tranquilidade da alma depende de escolhermos bem onde investimos nossa energia. Não porque os outros não mereçam consideração, mas porque a vida psíquica é finita. Cada relação exige tempo, paciência, presença, concessões. Insistir em proximidades estruturalmente dissonantes não é sinal de generosidade superior. É, com frequência, uma recusa em admitir que nem toda conexão é vocação. Observe como a mente tenta negociar quando percebe que algo não encaixa. Primeiro, minimiza. Não é tão ruim assim. Depois, compara. Há relações muito piores por aí. Em seguida, desloca a responsabilidade para dentro. Sou exigente demais. Talvez eu precise trabalhar isso em mim. Ninguém é perfeito. Todas essas frases podem ser verdadeiras em certos contextos. O perigo está quando se tornam mantras automáticos que bloqueiam qualquer avaliação honesta da realidade. Epicteto insistia que devemos separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Você controla sua conduta, seus limites, sua disposição de permanecer. Não controla o temperamento do outro, sua forma de se comunicar, sua sensibilidade, seus ritmos emocionais. Permanecer esperando que a convivência se torne leve, quando tudo indica que ela exige esforço contínuo, é apostar contra evidências. O estoico não é cínico, é empirista moral. Ele observa padrões ao longo do tempo, não promessas isoladas nem intenções declaradas. Aqui entra um ponto delicado. Incompatibilidade não é acusação. Reconhecer que duas personalidades não harmonizam não implica transformar o outro em vilão. Um pode ser legítimo, bem-intencionado, íntegro, e ainda assim inadequado para a proximidade íntima. A mente imatura precisa de culpados. A mente adulta aprende a trabalhar com limites sem teatralidade. A psicologia contemporânea fala em estilos de apego, traços temperamentais, níveis diferentes de necessidade de intimidade, tolerância ao conflito, abertura emocional. Pessoas não erram por serem quem são. Erram quando fingem ser o que não são, ou quando exigem do outro uma arquitetura psíquica que ele não possui. Persistir numa relação, esperando que o outro funcione segundo um manual que nunca foi o dele, é uma forma sofisticada de negação. Há também o apego à história compartilhada. Passamos por tanta coisa juntas, já investimos tanto tempo, não posso simplesmente recuar agora. O estoicismo é particularmente severo com esse tipo de argumento temporal. O passado, para eles, não justifica decisões presentes que corroem a integridade. Marco Aurélio lembrava que cada escolha se faz agora, não no que já foi gasto. Permanecer por inércia é abdicar da responsabilidade atual. Outro elemento frequente é o medo da solidão. Às vezes, suportamos fricções constantes porque a alternativa, reorganizar a vida sem aquela pessoa, parece mais ameaçadora do que a convivência cansativa. O estoicismo não glorifica o isolamento, mas valoriza profundamente a autossuficiência interior. Não no sentido de rejeitar vínculos, e sim de não depender deles a ponto de se trair. Uma alma que só consegue existir em proximidades que a deformam não é relacional, é dependente. Quando duas almas não falam o mesmo idioma, surgem microconflitos que raramente viram discussões explícitas, mas se acumulam em silêncios densos, pequenas irritações que você engole, ajustes que ninguém reconhece, expectativas frustradas que você recalca para não criar problema. O estoico observa esses sinais como um médico observa sintomas recorrentes, não como dramas isolados, mas como indicadores de uma condição estrutural. É aqui que a maturidade exige coragem impopular. Coragem para admitir, antes de tudo para si mesma, que algo não está funcionando no nível fundamental.
Coragem para não transformar essa constatação em ataque moral ao outro. Coragem para tolerar o desconforto de ser mal interpretada. Coragem para não se esconder atrás de virtudes mal compreendidas como paciência infinita e tolerância irrestrita. Na próxima parte, avançaremos para um ponto ainda mais exigente. Quando a razão reconhece a incompatibilidade, mas a emoção resiste. Quando sabemos o que seria coerente fazer, mas hesitamos diante do custo social e afetivo. E, sobretudo, analisaremos um episódio histórico concreto, envolvendo uma mulher real, que diante de um vínculo politicamente necessário e emocionalmente dissonante, escolheu coerência em vez de acomodação, pagando um preço claro por isso, sem romantização. Quando a razão já reconheceu a incompatibilidade, mas a emoção ainda resiste, instala-se uma das experiências mais extenuantes da vida adulta. O estado de suspensão moral. Você não ignora mais o desalinho, mas tampouco age de acordo com ele. Permanece num intervalo psicológico, em que cada encontro exige autocontrole redobrado. Cada conversa pede tradução interna. Cada decisão cotidiana passa por filtros que antes não existiam. É nesse espaço, nem iludido nem resolvido, que muitas mulheres se esgotam lentamente. O estoicismo identifica esse estado como uma forma de dissociação entre julgamento e ação. Marco Aurélio repetia a si mesmo que sofrimento prolongado raramente nasce dos eventos em si, mas do atraso em alinhar a conduta àquilo que a mente já compreendeu. Quando você vê claramente que a convivência com alguém exige uma amputação constante de si e, ainda assim, continua fingindo normalidade, a tensão deixa de ser relacional e passa a ser interna. Você se torna o campo de batalha. Essa resistência costuma ser sofisticada. Não se apresenta como apego cego, mas como prudência excessiva. Ainda não é o momento. Preciso pensar melhor. Talvez eu esteja exagerando. Vou esperar mais um pouco. O problema não está em refletir. Está em transformar a reflexão num adiamento indefinido, que evita qualquer decisão concreta. Epicteto advertia que uma impressão não examinada é perigosa, mas uma impressão examinada e ignorada é corrosiva. A mente começa a perder confiança em si mesma quando percebe que suas conclusões não produzem consequência alguma. Há também a tentação de transformar incompatibilidade em projeto pedagógico. Você passa a se ver como mediadora, tradutora emocional, reguladora do clima, amortecedora de conflitos. Aprende a antecipar reações, a suavizar mensagens, a reformular falas antes que elas se tornem incômodas para o outro. Em doses pequenas, isso é civilidade. Em doses crônicas, é autonegação disfarçada de maturidade. Sêneca, ao refletir sobre convivência, não defendia a fuga impulsiva, mas alertava contra a exposição contínua a ambientes que deformam o caráter. Para ele, a alma absorve hábitos do meio como um corpo absorve ar. Se você precisa permanecer em alerta para não se contrair, se expressar exige cálculo constante, se espontaneidade virou risco, algo essencial já foi sacrificado. O estoico não glorifica a fricção permanente como prova de virtude. Para ele, é viver de acordo com a própria natureza racional, não contra ela. É aqui que muitas mulheres confundem força com endurecimento. Permanecer em relações incompatíveis, sem colapsar emocionalmente, pode parecer prova de autocontrole elevado. Mas há uma diferença crucial entre tolerar adversidades externas inevitáveis e normalizar estruturas que corroem a integridade. O estoico suporta tempestades quando não há alternativa. Não constrói residência em terrenos alagadiços. Antes de qualquer afastamento ou redefinição de vínculo, há uma etapa interior indispensável: clareza. Não clareza emocional apenas, mas conceitual, que exatamente não harmoniza valores práticos, ritmo de vida, forma de resolver conflitos, maneira de exercer poder, expectativas de proximidade. Quanto mais vaga é a sensação, mais fácil é anulá-la. Quanto mais precisa é a descrição interna, mais difícil se torna continuar fingindo que nada está acontecendo. A psicologia moderna reforça essa necessidade de nomeação. Relações dissonantes se tornam particularmente desgastantes quando não conseguimos formular por que algo nos pesa. O mal-estar difuso vira autocrítica. Sou sensível demais. Tenho problema com pessoas. Não sei conviver. O estoicismo interrompe esse circuito com uma pergunta simples e implacável:
Que fato concreto se repete? Quais padrões persistem apesar das tentativas de ajuste? A realidade se revela em regularidades, não em episódios isolados. Outro ponto delicado é aceitar que reconhecer incompatibilidade não exige dramatizar a situação, nem anunciar guerras morais. A mente infantiliza o problema, imaginando confrontos explosivos ou rompimentos teatrais. A mente madura compreende que muitas mudanças de vínculo se dão em silêncio operacional. Menos exposição, menos intimidade, menos dependência, menos investimento emocional. O estoicismo é, por natureza, discreto. Ele não transforma decisões difíceis em performances públicas. Há, contudo, um momento em que permanecer na ambiguidade se torna mais custoso do que agir. Quando você percebe que está se tornando mais irritada do que costuma ser, mais defensiva, menos generosa, mais cansada, mais retraída. Não por eventos isolados, mas como padrão. A relação deixou de ser apenas incompatível. Passou a moldar negativamente sua disposição moral. Para os estoicos, esse é um sinal grave. Preservar o caráter é prioridade superior a preservar convenções sociais. É nesse ponto que a pergunta central emerge com toda a sua gravidade. O que devo a mim mesma enquanto ser racional e responsável? Não no sentido egoísta, mas no sentido ético. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa é guardiã de sua própria mente. Permitir que ela se deteriore por convivência mal ajustada é negligência consigo mesma. Na próxima parte, entraremos no episódio histórico prometido. Uma mulher real, em circunstâncias políticas complexas, que se viu ligada a alguém por necessidade estratégica, não por harmonia de caráter, e que tomou uma decisão de alto custo para manter coerência entre valores, razão e ação, sem romantização, sem heroísmo sentimental. E atendendo ao que você, minha amiga estoica, deve estar pedindo agora, e que é absolutamente central. A parte seguinte também abrirá espaço para algo prático e funcional, como lidar com pessoas estruturalmente incompatíveis quando não há liberdade imediata para se afastar. Chefes, familiares, colegas, membros da família do parceiro. Há momentos em que a incompatibilidade não é apenas íntima, é estrutural, histórica, política. Não envolve apenas temperamentos que não se ajustam, mas contextos que obrigam convivências duras, alianças desconfortáveis, proximidades impostas pelas circunstâncias. Para compreender com precisão estoica como uma mulher pode agir nesses cenários, sem se iludir nem se dissolver, vale observar um episódio concreto da história: a decisão de Catarina de Aragão ao recusar-se a reconhecer a anulação de seu casamento com Henrique VIII, quando ficou evidente que o vínculo havia deixado de ser conjugal, afetivo ou minimamente respeitoso, e se tornara apenas instrumento de poder. O contexto era brutalmente assimétrico. Catarina vivia numa corte hostil, isolada politicamente, pressionada por conselheiros, humilhada publicamente e substituída na prática. A convivência com o rei já não era relação, era a administração de dano. Ainda assim, ela fez uma escolha precisa. Não transformou a hostilidade em espetáculo, não implorou reconciliação, não se rebaixou para preservar uma aparência de harmonia. Permaneceu firme em sua posição jurídica e moral, aceitando o custo. Perda de status, separação da filha, confinamento, solidão. Não romantizou a dor, sustentou coerência. Sua decisão não a tornou vencedora política, mas preservou algo que, para uma mente estoica, é irrenunciável: integridade interna. O episódio não serve como fábula edificante, nem como exaltação sentimental. Serve para mostrar o núcleo do argumento que atravessa este vídeo inteiro. Quando não é possível se afastar completamente, ainda assim, é possível escolher como se permanece. Catarina não podia abandonar o tabuleiro. Podia, porém, recusar-se a fingir consonância onde não havia. Recusar-se a colaborar com uma narrativa que a violentava internamente. Esse ponto nos conduz àquilo que você pediu de forma explícita, e que, para a vida real, talvez seja o mais importante. Como lidar, de modo prático e funcional, com pessoas cuja personalidade é incompatível com a nossa, quando existe obrigação de convivência. Chefes, colegas de trabalho, familiares, parentes do parceiro, figuras hierárquicas ou laços sociais inescapáveis. Aqui o estoicismo se torna engenharia cotidiana.
A primeira regra é abandonar a fantasia de conversão. Você não está ali para transformar a personalidade do outro. Não está para educá-lo emocionalmente, reformá-lo moralmente ou torná-lo compatível com você. A partir do momento em que essa expectativa cai, algo se reorganiza internamente. Você passa a trabalhar com a realidade, não com projeções. A segunda regra é redefinir o campo da relação. Com pessoas incompatíveis e inevitáveis, a proximidade deve ser funcional, não confessional. Comunicação objetiva, limites claros. Pouca exposição emocional, pouca explicação existencial. Você não deve sua intimidade a quem não sabe manejá-la. Isso não é frieza, é prudência. Com chefes ou colegas difíceis, o estoicismo recomenda foco estrito em papéis: tarefa, prazo, resultado. Não personalidade, não validação, não narrativa emocional. Quanto mais você tenta ser compreendida em nível profundo por alguém estruturalmente dissonante, mais energia perde. O estoico pergunta: o que é necessário para que o trabalho aconteça? E se limita a isso. Com familiares ou parentes do parceiro, a estratégia é semelhante, mas com nuances afetivas, não se trata de hostilidade. Trata-se de distância regulada, presença cordial, sem entrega excessiva, participação limitada, saídas antecipadas, conversas neutras, evitar arenas previsivelmente conflituosas, não entrar em disputas de valores quando não há abertura real para diálogo. O erro mais comum aqui é confundir sinceridade com exposição irrestrita. O estoicismo nunca defendeu sinceridade suicida. A terceira regra é trabalhar internamente a antecipação. Quando você sabe que alguém é impulsivo, invasivo, irônico ou controlador, não vá ao encontro, esperando que, desta vez, será diferente. Isso não é pessimismo, é preparação racional. Marco Aurélio praticava diariamente esse exercício. Lembrar-se de que encontraria pessoas difíceis, para não ser capturado pela surpresa moral. Antecipar reduz reatividade. A quarta regra é vigiar seu próprio caráter. Relações incompatíveis tendem a nos empurrar para versões piores de nós mesmas, mais ríspidas, mais defensivas, mais sarcásticas, mais frias do que gostaríamos de ser. O estoico se pergunta continuamente: estou preservando minha forma de agir? Ou estou me deformando para sobreviver aqui? Quando a convivência começa a produzir uma corrosão ética, algo precisa ser ajustado. Mais limites, menos exposição, mudança de função, mediação formal, em alguns casos até saída estratégica quando possível. A quinta regra é abandonar o desejo secreto de ser validada pelo incompatível. Muitas mulheres permanecem emocionalmente presas porque querem, no fundo, que aquela pessoa difícil finalmente as entenda, reconheça, mude. Essa esperança silenciosa é uma armadilha. Você não precisa da aprovação de quem não opera no mesmo idioma moral que você. O estoicismo ensina a deslocar a fonte de validação para dentro. Estou agindo conforme meus valores? Estou sendo justa, firme, contida, íntegra? Isso basta. E por fim, a regra mais dura: aceitar limites sem ressentimento. Você não precisa odiar alguém para reduzir acesso. Não precisa acusar para se proteger. Não precisa dramatizar para se afastar internamente. O ressentimento mantém laços emocionais invisíveis. A lucidez os dissolve. Quando duas almas não falam o mesmo idioma, a saída madura não é gritar mais alto, nem se traduzir infinitamente, nem abandonar toda a civilidade. É ajustar o grau de proximidade à compatibilidade real. O estoico não busca harmonia universal. Busca coerência interna. Ao longo deste vídeo, vimos que gostar não garante convivência saudável, que culpa e medo social distorcem julgamentos, que permanecer em suspensão corrói a mente, que até em contextos históricos extremos, mulheres precisaram escolher como ficar quando não podiam sair, preservando-se por dentro quando o mundo externo se tornava hostil. Isso nos devolve à pergunta essencial: em quais relações você está permanecendo por virtude e em quais por inércia? Onde você chama de paciência aquilo que na verdade é autoabandono elegante? Onde confunde bondade com diluição de si? O estoicismo aplicado à vida real não pede que você se torne dura, pede que se torne clara, que governe a si antes de tentar reformar os outros, que escolha proximidades com consciência,
que suporte o inevitável sem se trair, que se afaste internamente quando não pode sair fisicamente, que preserve sua arquitetura moral mesmo em ambientes imperfeitos. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Vamos fazer deste canal uma comunidade de mulheres e até mesmo homens que se apoiam e se ajudam a ser cada dia um ser humano melhor. Ah, minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão fundamental de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a Mulher Estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da Mulher Estoica.